Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria falar com vocês hoje um pouco sobre as Sagradas Escrituras, a revelação de Deus para a Igreja. A Igreja Anglicana tradicional, como todas as igrejas cristãs, ela acredita que Deus é um Deus pessoal, que se revelou na história de várias formas, através dos profetas. E no final dos tempos, como diz o autor do livro dos Hebreus, ele se revelou no seu Filho Jesus Cristo. O fundamento doutrinário da igreja é Jesus Cristo. Muito antes de ser um texto escrito, é Deus encarnado. Então a igreja anglicana tradicional, ela crê que as escrituras, elas são a base, a norma não normanda para a igreja. No entanto, as escrituras, elas são entendidas dentro da igreja. A Bíblia é o livro da igreja, é o livro que fundamenta a igreja. Então não há uma contradição, não há um conflito, não há um antagonismo entre a igreja e as escrituras. Esse antagonismo, infelizmente, ele se desenvolveu no final da Idade Média, ele teve seu ápice no século XVI. E muitas das igrejas da Reforma passaram a fazer essa leitura. Ou você tem a tradição, ou você tem as escrituras. A igreja anglicana tradicional, ela procura voltar aos primeiros séculos, os primeiros 5 séculos, em que havia uma harmonia entre a tradição apostólica e as escrituras. Aí você me pergunta, mas qual das Bíblias são as Escrituras? E de fato essa é uma questão interessante. Nós entendemos que no Novo Testamento esse conflito ele não é tão grande, porque todas as igrejas cristãs adotam o mesmo cânon. Com relação ao Antigo Testamento, há mais de um cânon adotado pela cristandade. Então nós temos uma posição em que existem aqueles livros considerados por todos os cristãos como os livros inspirados do Antigo Testamento, mas há outros livros, que nós chamamos de livros apócrifos, ou deuterocanônicos, seria o termo mais correto, que também nós utilizamos nas nossas liturgias. Esses livros também têm grandes ensinamentos, também têm grandes verdades. Então, tanto os livros do Novo Testamento quanto os livros do Antigo Testamento, eles formam as Sagradas Escrituras, que são a base da nossa fé. E todas as vezes na liturgia que você presenciar, você vai ver que após a leitura nós dizemos Palavra do Senhor, e a igreja responde, graças a Deus que nos enviou essa escritura. Então que você possa ter um contato com Jesus Cristo, que é de fato a fonte de toda a verdade, e você tenha esse contato também lendo e meditando na Sagrada Escritura, que é a Palavra de Deus.